X-Men 97 ganhou um novo episódio, o seu quarto episódio, e ele é o primeiro contando até os capítulos da animação clássica, que é dividido em duas partes. É um episódio com dois títulos que conta duas histórias completamente diferentes, e é sobre elas que nós vamos falar no nosso vídeo de primeiras impressões de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o episódio 4 de X-Men 97, um episódio dividido em duas partes, a primeira parte chamada de Motendo e a segunda parte de Morte em Vida, parte 1. Os episódios de parte 1 e 2 são parte importante da animação clássica dos X-Men, né? Eles apresentavam ali algumas grandes sagas, eram divididos às vezes até em 5 partes, como aconteceu com os episódios da saga da Fênix Negra e algumas outras histórias que foram adaptadas em mais de 2 episódios aí, e agora nós temos o primeiro aqui deste retorno em X-Men 97, que é esse Morte em Vida. Mas antes da gente chegar nele, vamos falar do episódio Motendo, que é a parte inicial deste capítulo 4. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que tem spoilers aqui deste episódio, então vai lá no Disney Plus que ele já está disponível, assiste e depois volta pra cá. O ponto mais importante desse episódio aqui pro futuro da série nessa temporada ainda é Genosha, né? Porque ela não aparece nesse episódio em si, né? Aparece ali um momento de referência quando a Jubileu já tá dentro do Mojoverse, mas ela é citada num momento muito importante, porque até aqui ela tá sendo trabalhada como um plano de fundo, uma trama que vai acontecendo sem a gente perceber muito, só que vai ser realmente crucial pro final da temporada, porque agora o Roberto fala pra Jubileu que o Ciclope e a Jean Grey eles estão lá na ONU representando Genosha, que é uma nação mutante que foi aceita nas Nações Unidas. Então uma nação mutante que está tendo o seu papel, que está representando os mutantes dentro da ONU. Começou lá no primeiro episódio, os mutantes conquistaram isso quando o Magneto conquista ali o seu perdão, salvando os políticos ali que estavam julgando ele. Então isso vai ser realmente um ponto importante, porque a gente está vendo um mundo extremamente intolerante com mutantes e muitas pessoas não vão aceitar Genosha ganhando esse destaque, né? Então isso daí vai ter desdobramentos e até o momento está sendo tratado só como um ponto meio que de fundo ali. No episódio a TV cita que Genosha se tornou agora uma nação na ONU, vai ter uma cadeira na ONU. E agora neste episódio o Roberto fala muito por cima que o Ciclope e a Jean Grey estão lá na ONU falando por Genosha. Então a gente vai reparando isso daí, pequenos detalhes episódio por episódio. Ele começa no aniversário da Jubileu, 18 anos, ela quer fazer alguma coisa, quer se divertir, os X-Men também, só que o Magneto vem se mostrando aí um líder um pouco mais preocupado, então ele não dá esse descanso que o Xavier daria, que o próprio Ciclope daria, até pelos dois terem uma relação mais próxima com a Jubileu do que o próprio Magneto, né? E ela fica ali revoltada, ela queria ir pro fliperama, os outros mutantes também queriam oferecer isso a ela, mas o Magneto está preocupado ali com o Sinistro e quer treinar. A Jubileu nisso ela vai pro quarto dela ali junto com o Roberto e encontra um videogame que ela nunca tinha visto aqui, mais ou menos na vibe de Jumanji e tudo mais, e decide jogar, né? Criança, tava brava ali, nem pensou direito, e esse videogame leva ela e o Roberto para outra dimensão, o Mojoverso. O Mojoverso ele aparece bastante na animação clássica e é comandado pelo Mojo, esse bichão escroto aí que parece tipo um Jabba the Hutt da Marvel, e ele é inspirado nos grandes magnatas do entretenimento, aqueles que querem sugar os seus atores, as suas estrelas ao máximo em busca de audiência, e é basicamente isso que ele faz. A gente vê o começo do episódio com o Mojo ele extremamente magro, e quando a Jubileu começa a jogar o videogame e o público começa a vibrar, a audiência começa a chegar, ele recupera ali a sua forma física extremamente grande, assustadora e um pouco grotesca. E ele sai em outras dimensões caçando estrelas para suas séries de TV e agora videogame. Então ele já fez isso com os X-Men na série clássica, colocou Wolverine, Ciclope, todo mundo aqui para gerar entretenimento como se fosse numa arena de gladiadores, né? Era isso que dava audiência para ele na época. Os X-Men sempre que viam o Mojo ali no caminho deles, eles tinham que dar um jeito de voltar para a realidade. É sempre muito bom ver isso, mas ele nunca foi um vilão tão perigoso assim, né? Ele sempre foi facilmente derrotado, igual é aqui, mas é bem legal o conceito. Ele domina uma realidade onde ele é o mestre da TV e agora dos videogames, que busca audiência a todo custo. Então ele vai escravizar sim os atores, as estrelas que ele tem ali, da forma que ele quiser. E aqui a gente vê isso acontecendo com a Jubileu e com o Roberto.
em um estilo de videogame 16-bit ali, que era aqueles jogos mais antigos de fliperama mesmo. Quando a Jubileu e o Roberto eles entram ali num joguinho, a gente, quando tá vendo a realidade deles, vê eles com os gráficos normais aqui da animação, mas quando a gente vê por uma TV, então como se fosse a audiência do Mojo vendo, a gente vê eles com os gráficos de jogos mais antigos, como o que me lembrou na hora foi o Metal Slug, que é um joguinho desse aí, 16-bit, muito foda, muito divertido. Até hoje, quando eu tenho a oportunidade de jogar, eu jogo. Então a Jubileu ela queria ir para o fliperama e ela se vê dentro de um fliperama, e aí ela e o Roberto vão passando nessas aventuras, encontrando vilões como o Magneto e passando de fase a fase. Uma coisa bem legal nessa parte do episódio aqui é que eu tava, né, querendo um pouco mais de destaque para Jubileu, e a gente teve um destaque meio que inesperado, ver uma versão auge da Jubileu, é uma versão mais experiente, mostrando as capacidades, os poderes que ela pode alcançar se ela treinar. No começo do episódio o Magneto fala, né, se a Jubileu treinar mais e conseguir se defender cada vez mais sozinha, ela vai poder ter vários aniversários, né? Então ela não precisa comemorar esse. Então o Magneto meio que queria que ela fosse mais forte. E quem sabe agora, com ela vendo onde ela pode chegar, ela tenha também esse interesse em treinar um pouquinho mais. Ela pode realmente desenvolver muito mais seus poderes, aumentar a potência das rajadas dela, criar variações para essas rajadas, né? Por exemplo, o Ciclope. O Ciclope tem laser, ele sai ali aqueles raios dos olhos dele e ele adapta isso, né? Então ele usa isso para se mover, para fazer um pose de super-herói muito foda, e ele vai aprendendo também a variar força, impacto e tudo mais. É muito bom também a gente ver o Roberto usando os poderes dele. Quando ele percebe que ele estava numa dimensão que não vazaria para o mundo real, ele começa a usar essas habilidades. Para quem não sabe, o Roberto, nos quadrinhos da Marvel, já foi classificado como um mutante nível ômega, assim como a Tempestade é classificada pelos Sentinelas naquele fantástico primeiro episódio de X-Men 97 e também nas HQs, né? Mutantes nível ômega são aqueles que têm o ápice de controle de suas habilidades, atingem meio que o limite do seu poder. A Jubileu adulta ajuda a Jubileu a derrotar o Mojo, né? Quando o Mojo vai para ofensiva ali, esses bichos eles são tão grandes que eles não conseguem se locomover, então eles têm que se locomover, né, usando essas partes metálicas. Ele é derrotado e aí ela e o Roberto voltam pro mundo real e finalmente se beijam, né? Eles estão aí flertando desde o primeiro episódio, agora aconteceu. E uma outra coisa também do Mojoverso é que ele aparece em Deadpool 2. Eu não sei se vocês lembram, quando o Deadpool tava montando a X-Force, vem um cara, o Shatterstar, e ele fala que ele é do Mojo World, um lugar onde os seres são parecidos com as pessoas da Terra, só que fazem tudo muito melhor, né? Foi isso que o Shatterstar tinha dito, mas depois ele morre na primeira missão da X-Force, assim como quase toda a equipe. Então lá ele era um escravo, né, que vivia tendo que entregar audiência ao Mojo, só que ele conseguiu se rebelar, conseguiu fugir e acaba chegando ali na X-Force do Deadpool. Uma outra coisa bem legal aqui nessa parte da Jubileu é que tem várias referências, né? Então o Motendo é uma referência ao Nintendo do Mojo, né? Eles juntaram. Quando a Jubileu acha um telefone, ela e o Roberto atendem, eles vão para outra realidade ali, igualzinho acontece com Matrix. Então são várias referências divertidas, e uma coisa bem legal que o Roberto falou é que a mãe dele falava que existiam mutantes bons, ou seja, ele tem medo de não ser aceito pela família dele, mas aparentemente a mãe dele é uma das humanas que gosta de mutantes, né, que aceita os mutantes e que os defende. Então veremos também se desdobrar nos próximos episódios com o desenvolvimento do personagem. Acredito que até o final da temporada ele sim estará nos X-Men como membro integral, já participando de missões e usando seus poderes de uma forma mais tranquila. E aí nós passamos para a parte 2 deste episódio aqui, que é Morte em Vida, parte 1. A gente vai para a Tempestade e o Forge. Eu já tinha falado do Forge no vídeo da semana passada, que ele é um mutante com a habilidade de entender e poder criar qualquer equipamento tecnológico. Então esse é o poder dele, né? Ele era um membro da X-Force. Em um momento do episódio a gente vê também um quadro lá na parede dele e dos outros membros da X-Force, que era uma equipe criada para rivalizar com os X-Men dentro do governo. E aqui a gente vê ele tentando ajudar a Tempestade, não só usando as suas criações tecnológicas, mas também usando aquele seu lado que eu tinha falado, né? Um lado mais espiritual, tentando fazer com que a Tempestade vá aos poucos sentindo a natureza, cavalgando e fazendo outras coisas. Em algum momento do episódio, a Tempestade fala que já viu uma coruja ali algumas vezes rondando ela, e no final do episódio essa coruja volta em forma de pesadelo, mas daqui a pouco a gente chega lá. A gente cria um equipamento ali que ele acha que conseguiria fazer com que a
Tempestade recupera os poderes dela, ela vai tentar usar, ela não consegue, e depois quando ela volta lá pra casa, né, depois de já ter lidado um pouquinho com essa frustração de ainda não ter recuperado os poderes, ela pergunta pra ele por que você tá me ajudando, e ele conta a verdade que deixa ela revoltada. A verdade é que ele, Forge, sendo um gênio da tecnologia, foi quem iniciou a criação dos colares inibidores, os colares que tiram os poderes dos mutantes quando são colocados neles, né? E a partir deste colar inibidor é que o Executor X conseguiu criar aquela bala variável lá que consegue tirar os poderes, aquela bala condensada, né? Que consegue tirar os poderes de forma definitiva de um mutante. A bala que ele usou para acertar a Tempestade, né? A bala que ele queria usar no Magneto e acabou acertando a Tempestade. Ou seja, a partir de um esboço criado pelo Forge é que muito tempo depois o Executor X conseguiu chegar na arma que tirou os poderes da Tempestade. Então por isso que ele está ajudando ela, porque ele se sente muito culpado, porque foi ele que iniciou a criação. Ele fala que ele não completou o colar inibidor, né? Ele fez os esboços e depois um outro cientista pegou e continuou, porque ele não quis continuar fazendo isso, né? Ele não quis continuar ajudando a humanidade a travar os poderes dos mutantes. Só que ele começou o projeto. Então ele deu o caminho necessário que um cientista não tão bom quanto ele pudesse seguir. Ou seja, se ele não tivesse feito nada disso nunca, provavelmente os humanos não teriam conseguido criar o colar inibidor, a não ser que eles fossem atrás de um Tony Stark da vida, o que também não aconteceria. Como ele fez isso, então é por conta dele que muito tempo depois o Executor X conseguiu criar a bala que tirou os poderes da Tempestade. Agora ele quer ajudá-la, ela fica revoltada ao saber disso e ela aparentemente sai, né? E aí depois a gente vai vendo uma série de alucinações da Tempestade. Então ela aparece correndo, depois ela cai numa montanha, quando ela cai numa montanha, ela acaba dentro da casa do Forge de novo. Isso parece realmente aqueles sonhos que os humanos, que a gente mesmo tem, né? Quando a gente tá dormindo, a gente cai em algum lugar e depois aparece em outro, a gente acha que saiu de um lugar e volta, tá no mesmo lugar que a gente tava, a gente acha que tá no shopping, do nada abre uma porta e tá dentro de casa. Basicamente é isso que tá acontecendo com a Tempestade aqui, e aí no final aparece uma coruja monstruosa, gigantesca, né? Dentro da casa do Forge, ela morde o Forge e começa a infeccionar ali o ombro dele, né? Começa a sair, parecia veneno, sei lá, alguma coisa. E depois essa coruja pega a Tempestade de novo, leva ela para algum lugar. E uma coisa interessante, né? Que é a coruja que ela tinha falado antes. E que essa coruja tem a voz da Tempestade. E essa coruja é ninguém mais, ninguém menos que o Adversário, que é uma entidade mística dos quadrinhos, que é o grande rival do Forge, é uma entidade extremamente poderosa que rivaliza e assombra os Cheyenne, que são o povo do Forge, né? O Forge é o líder xamânico deste povo, e é um ser praticamente invulnerável que tem poderes mágicos aparentemente ilimitados. Então, isso de gerar alucinações, de tomar a forma da coruja, de ter a voz da Tempestade, é tudo este ser, o Adversário, brincando com a mente dela e usando aí a vastidão de seus poderes místicos. Para derrotar esse ser, a Tempestade e o Forge vão ter que se juntar, o Forge vai ter que também usar os conhecimentos xamânicos dele, e a Tempestade vai precisar recuperar as habilidades dela, e isso a gente vai ver nos próximos episódios. Morte em Vida parte 1 aqui indica que teremos a parte 2 já logo na semana que vem, e é sempre importante a gente reforçar, essa coruja tem a voz da Aurora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.